Boa tarde a todos. Nessa aula a gente vai mostrar como colocar ícones personalizados através da biblioteca PUI. Então, aqui eu tenho uma biblioteca de ícones, né, que é a biblioteca oficial do PUI. Nessa biblioteca, basta a gente colocar o nome do ícone aqui, tá? E onde a gente coloca ela, João? Nós colocamos ela na propriedade PIcon. Então, todos os componentes que têm a propriedade PIcon, onde ele pode ser string ou template ref, a gente pode utilizar o ícone. Porém, a gente vai ver uma outra abordagem hoje, que seria um exemplo. Eu tenho aqui no meu botão ele tem um label, né, que é caso label. Meu label vai ser download, né, um botão de download, que eu vou utilizar o ícone de download. No caso, não é esse, apesar de que veio aqui, né, esse ícone, então você pode ver que tem um íconezinho de download, porém eu não quero esse ícone de download daqui da biblioteca, tá? Como isso acontece? Digitar aqui download, a gente vê que esse daqui é o nome do ícone de download, certo? Que foi o ícone que ele colocou aqui pra gente. Porém, eu quero o ícone de download lá do fonte Osfer, né? Então, como eu quero esse carinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no npm de x package, onde Angular, certo? E a gente vai seguir o tutorial aqui. Logo de início, ele disse que a gente pode usar com ng-add. Então, a gente vai digitar, basicamente digitar esse comando aqui no terminal, aqui da raiz do seu projeto. Vou abrir um novo PowerShell aqui pra gente. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Beleza. Acho que vai. Então, basta a gente digitar aqui, lembrando que a gente pode utilizar todos esses ícones aqui, tá? Então, se eu quero o íconezinho de gás, basta eu colocar ele aqui. Por quê? Porque ele aceita string, tá? Ou ele vai aceitar string ou ele vai aceitar um template ref. Não, o que seria um template ref? É basicamente a referência de uma outra tag, né? Um outro elemento. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Para a gente fazer isso, basta digitar ali o ngadd, ele já vai colocar os modules para a gente, tá? E aí a gente passa chamar os ícones. Então, vamos lá. Vamos escolher aqui a versão free desse negócio, porque a gente não tem ela paga, né? Então, a free já atende muito bem a gente. A gente vai abrir o HTML e o arquivo de lógica, né? Que é onde a gente escreve aqui o código em TypeScript. Eu vou fazer o seguinte, vou esperar ele baixar aqui, a gente pode até ver que se eu utilizar o de gás aqui, né, ele muda o ícone de gás, mas essa biblioteca ela tem diversos outros ícones, são inúmeros ícones que eu vou querer utilizar além do ícone normal, né? Então, basicamente, por isso que eu estou pretendendo utilizar um ícone. Você pode utilizar de várias bibliotecas, porque ele vai permitir que você faça isso, né? Que você use a biblioteca ali que atende aos produtos da TOTOS e você também use os seus próprios. Então, basicamente, agora basta eu importar, né, da biblioteca de ícones aqui o que eu quero. Nesse caso, eu quero o FA download. Então, ele já está aqui, né, FA download. Agora basta declarar uma variável e o valor dessa variável é justamente o nome do meu ícone ali, ok? Agora aqui no front-end, né, onde a gente vai escrever o nosso front-end, fazer o seguinte, vou botar aqui para tentar, vou criar um template ref. Isso está escrito aqui na documentação quando a gente tem a parte do POI. Então, ele pode ser string, ou seja, vir lá da biblioteca padrão, ou ele pode ser um template ref. E aí a gente vai usar o ng template. E para isso, basta a gente copiar o ng template aqui. Pode colocar em algum local aqui da sua aplicação. Aqui eu vou colocar o nome dele de ícone de download, para você ver que esse nome aqui ele não é importante. A única coisa que você deve se atentar é que o nome daquele. É que esse nome colocado aqui, certo? Ele vai ser a referência desse elemento aqui dentro dele, certo? Então é esse que deve vir para cá. Sempre colocar o colchete, que é para utilizar variáveis.
Agora, a gente vê aqui voltando na documentação, para a gente utilizar o ícone nesse template, a gente precisa desse carinha aqui. Então vamos lá. Basta a gente colocar o ícone aqui dentro. E esse nome aqui é uma variável que ele deve estar aqui dentro. Como a gente criou essa variável com o nome FA download, então a gente vai colocar aqui FA download. Agora, quando a gente vir na nossa página, você percebe que eu tenho o ícone de download que eu queria aqui, né? Não aquele que veio ali da biblioteca do POI. Então, você pode conseguir várias bibliotecas, você pode instalar aí através do Angular ADD, certo? E você pode utilizar vários ícones aí. Então, aqui eu tenho o file zipper, né? Que eu posso utilizar, basta trocar o nome aqui, FA. Espero que tenha. Eu não encontrei todos os ícones estavam ali, alguns ícones inclusive tem um nome um pouquinho trocado, mas é bem de boa. Então você consegue perceber que esse ícone aqui é o mesmo ícone personalizado que eu coloquei na minha página. Então, dessa forma que você coloca ícones personalizados no seu projeto POI. Bom, neste vídeo vamos aprender como utilizar o PO modal da biblioteca POI. Então, quando eu clico aqui, ele deve abrir um modal com alguma informação. Então vamos lá. Para isso, vamos digitar a tag do PO modal, certo? E no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre esse seletor, né? Basta a gente colocar o seletor de modal. E nesse caso eu vou abrir direto aqui do PO do botão, certo? Então vou pegar o seletor que eu escolhi aqui no modal. Eu poderia colocar outra coisa, por exemplo, poderia até ser o meu nome, tá? Mas, para ficar bonitinho, vamos deixar modal. Agora, quando eu clico, ele abre o modal para a gente. Nesse modal nós não temos nada, né? Então, nós precisamos colocar qualquer informação aqui, nós já vamos ver isso. Por exemplo, Olá Mundo. Agora, quando a gente abre o modal, a gente tem aquela nossa informação, Olá Mundo, com o nosso botãozinho de close, que é para a gente fechar. Se a gente voltar à documentação, a gente tem um outro componente, que ele é ligado ao modal, chamado modal footer. Então, aqui no modal footer, a gente precisa colocar dentro da tag modal, certo? Esta tag PO modal footer. E aqui a gente pode declarar os PO bottom, que esses serão as nossas ações, né? Então, por exemplo, estou colocando um rodapé para o meu botão. Posso ter aqui o botão de close, que é o botão que ele já vem por padrão, tá? Esse botão que ele já vem por padrão. Inclusive, eu posso colocar aqui em português, fechar. Abrir novamente, ele vem como fechar. Assim como eu posso colocar outros botões, um exemplo. Um botão, por exemplo, salvar. Nesse caso aqui, ele não coloca o texto dessa forma. A gente tem que utilizar o delete, ok? Então, recarregou, a gente tem aqui o botão de salvar. Dá, inclusive, para a gente colocar o tipo, né, pkind, como um primário. Então, aqui a gente vê que o salvar agora ele está destacado, né, como primário. Vamos lá. Aqui nesse corpo do modal, a gente pode colocar qualquer coisa mesmo. Por exemplo, eu vim aqui no placeholder, é um gerador de imagens para a gente, e dentro desse modal eu posso colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem um H1, minha imagem, e posso utilizar qualquer componente, seja do POI ou um componente externo, tá? Então vamos lá, aqui, opa, acho que não é esse. Placeholder image. Esse daqui. Não.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que nosso site atualizou, hein? Nós tínhamos antes. É, acho que esse daqui serve. Esse daqui serve. Então, aqui nós temos a nossa imagem. Inclusive, a gente consegue ver o que o componente de imagem aceita. Então, a gente tem ali sobre boas práticas. E aqui a gente tem uma forma de colocar a imagem, que é o PSRC. Ok? PSRC, que é o caminho da nossa imagem. Vamos colocar o caminho dela aqui. E agora, quando a gente abre o modal, a gente tem uma imagem. Obviamente, ela está bastante grande, 600 por 500. Eu posso diminuir ela aqui. A URL 150 por, 150 por 150. Certo, agora ela é 150 por 150. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui no modal. Posso colocar, inclusive, alguma tabela. Então, se eu vim aqui uma tabela, posso ter um modal que faz a seleção, por exemplo, de um cliente. Então, aqui dentro desse modal, eu posso colocar exatamente qualquer componente, qualquer coisa dentro desse modal, ok? Então, por exemplo, esse botão poderia ser um botão para selecionar cliente, por exemplo. Posso mudar aqui, Select Customer. Então, quando eu clicar em selecionar cliente, eu posso ter uma tabela aqui para selecionar esse cliente. Esse botão aqui pode se chamar Select. E o nosso table ele pode ter uma propriedade que é o pSelectable. Certo? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ter uma tabela para selecionar cliente, posso selecionar os clientes que eu quero, apertar no Select e fazer alguma ação com isso. O modal ele também permite a gente colocar um plabel para ele. Cadê o nosso plabel? Deixa eu ver se ele vai funcionar com esse atributo. Não. Deixa eu ver aqui. Legal. Aqui a gente tem o ptitle, desculpem, ptitle. Select menu, isso, né? Selecionar vários clientes aqui. Aí aqui eu já tenho o nosso título do modal, ok? Posso selecionar um cliente e apertar um select aqui para ele fazer alguma ação em relação a isso. Então é assim que a gente utiliza o modal. Lembrando que você pode utilizar o modal footer, que é para criar o rodapé personalizado com quantos botões você quiser. Os botões podem fazer inúmeras coisas, tá? Você pode colocar inclusive qualquer coisa dentro do seu PO